precisamos realizar a aventura de crer. Em meio ao século 21, em meio à globalização, a tantas coisas. Você já percebeu quantas informações a gente recebe todos os dias? Quem aqui acessa a internet? Levanta a mão. Esses dias eu fui celebrar em um lugar lá em São Paulo. Fiz até o lançamento do livro lá em Guarulhos. E tinha um padre, já assim, adiantado em anos, né? Lá na paróquia. E eu conversa vai, conversa vem com o padre. E eu estava conversando sobre redes sociais com um seminarista bem jovem que estava lá. Aí eu pensei, nossa, o padre vai boiar, né? Nesse assunto, falando de Face, falando disso, falando daquilo, né? As mídias sociais. Aí de repente o padre fez de conta que não estava ouvindo nada, né? Que estava perdido na conversa. Aí ele virou para outra pessoa que estava do meu lado e disse assim, é mesmo. Ontem eu postei aquelas 5 fotos da missa no Face. Padre dos seus 80 anos, eu achei tão bonito. E olhou pra gente assim, aí eu e o seminarista não aguentamos, começamos a rir, não é? É uma sociedade cibernética, todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba estando conectado, não é verdade? Todo mundo acaba recebendo cotidianamente um bombardeio de informações. Gente, é fácil realizar a aventura da fé em meio a tantas propostas que nos são oferecidas todos os dias? É claro que não. Uma coisa que eu coloquei no livro Construindo a Felicidade foi a seguinte afirmação: muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Muitos caminhos são propostos a nós todos os dias. Tantas informações, tantas verdades, não é assim? Tantas ideologias, tantas crenças. Muitos caminhos são propostos, mas muitas propostas são caminhos. Qual caminho eu e você temos trilhado? Por qual vereda, meu irmão e minha irmã, nós temos nos aventurado a lançar os nossos passos? Aquilo que a gente escolhe vai construindo aquilo que a gente é. O que é um ser humano? O ser humano não é somente aquilo que você está vendo no momento que você encontra com ele. Um ser humano concreto é a síntese de todas as escolhas que ele mesmo foi fazendo na vida. A gente vai se tornando aquilo que a gente vai escolhendo. Aquilo que a gente vai optando na vida vai dando a cor, o tom, a tonalidade da nossa história. E meu irmão e minha irmã, estou fazendo essa introdução, contextualizando sobre o que nós falamos ontem, porque hoje eu desejo falar sobre um aspecto da fé que é muito interessante e muito importante a todos e cada um de nós. Você que está aqui tem fé, não tem? Ah, bom, não é? Quem está em casa, você não tinha convencido nem os pernilongos que estão voando aqui. Imagina quem está em casa. É claro que você tem fé, você está aqui. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Como o padre disse ontem, a fé não é um sentimento. Eu falava ontem que as pessoas acham que só tem fé quando choram na missa, né? Foi boa a missa? Ah, foi, todo mundo chorou. Não é? Eu dizia ontem, não é o sentimento e as lágrimas que elucidam a profundidade da sua fé, mas as suas atitudes cotidianas, concretas. Você está aqui, você é uma pessoa de fé. Você tinha tantas opções na sua casa, não tinha? Olha quantos jovens bonitos aqui, ó. Aqui na frente, ali atrás. Quantas oportunidades tinham, não é? Podiam estar nas baladas da vida, podiam estar bebendo, podiam estar nas festas, mas eles estão aqui. Isso não é fé? Também se os nossos cinegrafistas puderem, mostrem os nossos jovens aqui, para o povo ver que tem juventude aqui também. Jovens sarados, não é? O grupo Jovens Sarados que está aqui. Tantos outros jovens também que são maravilhosos. Quantos jovens aqui? Isso não é fé, gente? Todo mundo tem fé, sabia? Tem cientistas que atacam a fé, não é? Mas você sabia que todo cientista também tem fé? É, porque para ele chegar a uma comprovação científica, ele também parte de uma hipótese. Aquilo que na ciência se chama de dedução hipotética, né? A dedução de uma hipótese. Ele parte de uma hipótese e ele precisa ter fé naquela hipótese, naquele postulado para chegar à conclusão. Então eles também têm fé.
Todo mundo tem fé. Todo mundo tem que ter fé em alguma coisa. Todo mundo tem que acreditar. Você tem fé, você está aqui. A fé é uma atitude. Mas meu irmão e minha irmã, sobre o que o padre quer falar nesse dia? Uma das realidades, que quando se fala da dinâmica da fé, do imperativo da fé, uma das realidades, uma das coisas que mais abatem as pessoas, que mais fazem as pessoas se questionar, é aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de o mistério do mal, o problema do mal. Você tem fé, você não tem? Com certeza você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV Canção Nova também tem fé. Mas meu irmão e minha irmã, quando se fala da dinâmica da fé, um dos argumentos que geralmente se levanta para combater a nossa atitude de crer em um Deus bom, em um Deus onipotente, em um Deus criador, chama-se o mistério do mal, o problema do mal e as suas implicações. Aquilo que o catecismo da Igreja Católica também chama de mistério da iniquidade. Gente, nós contemplamos o mal todos os dias. E uma das coisas que nós cristãos precisamos ter é uma sobriedade na nossa consciência para entender que o mal é verdadeiro. O que é o mistério do mal? É só você assistir o telejornal, você vai entender o que é o mistério do mal. Quantos assassinatos, quantas crueldades, quantas corrupções. O mal está acontecendo no mundo. E você sabia que o mistério do mal é um dos argumentos, um dos principais argumentos do ateísmo prático, do ateísmo teórico, para combater a nossa fé? E é preciso que nós entendamos. É preciso que nós entendamos como se manifesta o mistério do mal. Quantas perguntas ficam sem respostas hoje em dia, gente? Pena que a gente vai se acostumando, né? Eu moro na Canção Nova em São Paulo. Eu confesso que em São Paulo não existe moradores de ruas. Moradores de rua. Não existem moradores de rua, aliás. Existe uma população de rua. Uma população que mora na rua, de crianças comendo lixo todos os dias. Você sabia que o povo se acostumou tanto que nas propostas, nas propagandas eleitorais, as propostas dos candidatos, nem se falava disso. Falava-se de melhorar o transporte público, falava-se de provocar uma maior acessibilidade da educação para o povo, maior acesso à saúde, mas ninguém nem toca nesse assunto, porque se acostumaram, né? Felizmente, faz parte já, é um dos cartões postais das grandes cidades do Brasil, não é? Infelizmente, tanta gente mora na rua, comendo lixo, é um mal acontecendo. E os nossos olhos, a nossa sensibilidade acaba se acostumando. Gente, quantas perguntas ficam sem respostas? Esses dias eu estava pregando um retiro, acabei de celebrar a missa lá em Belo... Eu não me recordo de onde foi, se foi Brasília, Belo Horizonte. Uma pessoa, no final da pregação, chegou em mim e me deu uma foto. Mostrou a foto de uma moça muito bonita. E a mulher me perguntou, essa moça é bonita? Eu falei, sim, ela é linda. Então ela é minha filha. Eu falei, nossa, parabéns. Foi depois da missa, não é? Ela me disse assim, foi pela alma dela que o Senhor rezou na missa. Ela cometeu suicídio fazem 2 anos. No dia do seu aniversário. E até hoje eu não sei porquê, padre. Ela nunca me falou nada, ela não deixou nada escrito. Quantas perguntas sem resposta, gente. Quantos sofrimentos presentes no coração de tantas pessoas. Quantas perguntas com as quais eu e você precisamos conviver todos os dias. Por quê? Por que é assim? Por que tal pessoa não está mais aqui? Por que teve que acabar assim? São desafios lançados à nossa fé. Você não é cristão? Você não acredita? São desafios que se levantam à nossa fé. Esses dias eu assisti o jornal lá em São Paulo. E interessante que os jornais, é lógico, eles mostram a realidade. Mas tem uns jornais que fazem questão de mostrar só sangue, né? Você termina de assistir o jornal, você torce a televisão, sai 5 balde de sangue. Será que só tem desgraça acontecendo, né? Desculpa a palavra. Será que não tem nada de bom para se mostrar? Mas enfim. Eu assisti o jornal e vi
Um caso que aconteceu na região metropolitana de São Paulo, no qual a própria mãe e a namorada da mãe, que era uma boxeadora, você deve ter acompanhado no jornal, assassinaram a filha de 10 anos a socos, né, na cabeça. Quantas vezes isso acontece, gente? Quantas coisas acontecem? Quantos assassinatos? Ontem eu falava na pregação da manhã de um jovem que eu atendi, que teve o seu pai assassinado pelo próprio tio, amando do próprio tio. Quantas dores a gente lida, a gente vê todos os dias, não é verdade? Quantos sofrimentos, quantos inocentes clamando. E como você articula a sua fé em meio de tudo isso? Qual é a resposta? Eu estou te provocando, viu? Você que está aqui e você que está em casa. Qual é a resposta que a sua fé oferece a todos esses dramas cotidianos? Qual é a resposta? Ou você acha que Jesus, ou nós achamos que Jesus, principalmente nesse ano da fé, ele só age aqui no rincão do meu Senhor. Ou nós achamos que Jesus, que Deus, só está aqui nessa nossa redoma de vidro, muitas vezes, da nossa igreja, do nosso grupo seleto, dos nossos amigos. Não, meu irmão, minha irmã. Jesus está encarnado nos problemas da história. Certa vez, em uma aula de teologia, um padre bem idoso, perguntaram assim para ele: Padre, por que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade? Ele podia ter nos salvo de tantas outras formas. Ele não é Deus? Podia ter descido de asa delta, né? Jovem brincando com o professor, não é? Podia ter salvado vindo com um exército. Não podia ter salvado de outra forma? Precisava morrer numa cruz? Precisava chegar a um grau de injustiça, um grau hediondo de uma morte tão trágica? Aí o professor, né, já na sabedoria dos seus cabelos brancos, respirou e disse para ele: olha, você tem razão. Jesus podia ter nos salvo de muitas outras formas. Podia ter descido em um caça, não é? Num balão. Podia ter nos salvo através de tanto com poder, fazendo fogo cair do céu. Mas Jesus quis morrer crucificado, para que nenhum dos sofredores dessa terra pudesse dizer: Deus não sabe o que eu estou sentindo. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que aquele que é assassinado sente. Deus sabe o que aquele que perdeu alguém que amava sente. Deus sabe o que aquele que sente solidão, o que aquela que sente solidão, tristeza e é rejeitado sente. Deus não é distância, Deus é proximidade. Porventura você que hoje, quem sabe que nos acompanha, que está na sua casa, que está sofrendo de uma grande depressão, que quem sabe está pensando em tirar até mesmo a sua própria vida. Você que acha que ninguém te entende, que todos te rejeitam e te rejeitaram. Deus entende você. Ele se fez miséria, para que nenhum dos miseráveis desse mundo pudesse dizer: eu estou sozinho na minha dor. Eu estou sozinho na minha fraqueza, na minha miséria. Ele sentiu, ele quis sentir o que todo e qualquer ser humano sente. E meu irmão, minha irmã, continuando essa reflexão, qual é a resposta? O que o padre dizia ontem na missa? Que nós precisamos aprender a pensar, a ser livres, pensar, articular os postulados, os conteúdos da nossa fé, em meio às perguntas que nos são apresentadas cotidianamente pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas situações. Precisamos pensar. E qual é a resposta que a minha e a sua e a nossa fé oferecem? Eu quero pegar com você agora, eu achei mais fácil até citar direto. Tem um capítulo
do livro que o padre escreveu, o livro Construindo a Felicidade, que, no capítulo 9, que eu me aventurei a querer falar um pouquinho disso. Eu quero ler na íntegra para você, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui eu trago uma citação do Catecismo e 2 citações da encíclica Espe Salvi. Preste atenção. De fato, o mal e o sofrimento são realidades, preste atenção, inerentes a toda a vida humana. Todos, em algum momento de sua história, terão que enfrentar tal realidade. Estou ficando um pouco emocionado com alguma coisa aqui, mas vamos lá. Todos, em algum momento da sua história, terão que enfrentar tal realidade profundamente ligada à nossa natureza. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 385, atesta essa constatação ao dizer, olha o que o Catecismo diz: ninguém escapa à experiência do sofrimento, ninguém, dos males existentes na natureza que parecem ligados às limitações das próprias criaturas. Ninguém escapa à experiência do sofrimento. Ninguém escapa à experiência da contemplação do mal. Ninguém, gente. É lógico que os problemas de infraestrutura que se tem num país subdesenvolvido como o nosso, na África, eles agravam o problema do mal, a violência, a transmissão de vírus como o HIV e tantos outros. Mas o mal está presente. Agora, continuando na página 75, a citação da encíclica Espe Salvi, para número 36. Devemos, é verdade, fazer de tudo para superar o sofrimento, mas eliminá-lo completamente do mundo não entra nas nossas possibilidades. Simplesmente porque não podemos nos desfazer de nossa finitude e porque nenhum de nós é capaz de eliminar o poder do mal e da culpa, que é fonte de contínuo sofrimento. Olha, o documento da igreja dizendo. Devemos, eu vou ler de novo. Devemos, é verdade, fazer tudo para superar o sofrimento, mas eliminá-lo completamente do mundo não entra na nossa possibilidade, nas nossas possibilidades. Simplesmente porque não podemos nos desfazer de nossa finitude, e porque não podemos, e porque nenhum de nós é capaz de eliminar completamente o poder do mal e da culpa, que é fonte contínua de sofrimento. Olha só, meu irmão, minha irmã. O que essa citação da Espe Salvi quer dizer? Nós precisaremos aprender a conviver com o mal, sabia disso? Você lembra da passagem do trigo e do joio? O trigo e o joio, eles estão no mundo. E o trigo e o joio estão dentro de nós, sabia disso? Estão dentro de você. Padre, mas qual é a resposta? Qual é a resposta da fé? Diante do sofrimento? Eu não vou responder agora não, viu? Eu aprendi a confiar mais na força das perguntas do que das respostas. As perguntas nos fazem pensar, não é? Eu coloquei isso no livro também. As respostas às vezes nos empobrecem e limitam a nossa compreensão. Qual é a resposta diante do problema do mal que a nossa fé propõe? O mal que está dentro, o mal que está fora. Gente, eu estava falando aqui, a hora que eu me emocionei, eu lembrei na minha adolescência de velórios nos quais eu fui de amigos de 16 anos, de 15 anos. Alguns até assassinados por causa de droga. No qual a mãe daquele menino estava ali chorando, desesperada, em cima daquele caixão. E me abraçava, me apertava forte. E me perguntava por quê. Por quê? Com certeza você já viu isso, quem sabe até na sua família. Por quê? Qual é a resposta? Calma, vamos juntos. Resposta pronta, você desconfia. Nós temos que construí-la. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos oferecer. E o que também a reflexão proposta aqui no capítulo 9 vai te acrescentar, vai me acrescentar, nos acrescentar. Com alguma exatidão, a descrição apresentada na Espe Salvi nos conscientiza acerca da realidade do sofrimento que se estabelece
como um constante companheiro na jornada dos nossos dias, será impossível o eliminar por completo da existência. Enfim, com ele, sofrimento, precisaremos aprender a bem conviver. Refletindo ainda sobre a nossa finitude e sobre o mistério da dor e do mal que perpassa a nossa existência, apresento agora um trecho do meu TCC. Eu trouxe aqui no livro um trecho do meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, de teologia, escrito ao término do meu curso de teologia. Nele empreguei muitas de minhas energias na tentativa de algo dizer sobre o sofrimento, buscando assim propor uma ressignificação na sua compreensão. Leia aqui, aliás, escute, o padre que vai ler, não é? Escute aqui o que o padre trouxe no TCC. O dizer, preste atenção, você também que está em casa, o dizer criatura perfeita, infinita, equivale o mesmo que dizer círculo quadrado. Em ambas as afirmações existe uma incompatibilidade e uma contradição entre os termos, pois dizer criatura perfeita e mundo sem mal é o mesmo que dizer círculo quadrado. Você já viu algum círculo quadrado? Já viu? Ninguém tem uma bola quadrada em casa aqui não, né? Meu irmão, minha irmã, olha a profundidade disso aqui. Dizer criatura perfeita, infinita e mundo sem mal é o mesmo que dizer círculo quadrado. O mal, ele faz parte da nossa finitude. Você é Deus? Está com dúvida? Você é Deus? Não. Você é infinito? Não. Nós somos finitos. Somos criaturas e não criadores. O mal e a corruptibilidade, uma palavra difícil do ser, a morte, são diretas consequências da finitude do homem, sua condição de criatura. O mal é uma manifestação necessária da limitação e da contradição interna daquilo que é finito. Pretender um mundo sem mal equivale a querer construir um mundo infinito, pois unicamente a infinitude, ao ser absoluta, a ser plenitude, exclui a realidade e a possibilidade do mal. Preste atenção. Um mundo finito necessariamente apresentará desajustes. Um mundo que é finito, um mundo no qual o mundo que é povoado por criaturas, necessariamente vai apresentar alguns desajustes, algumas realidades que são concretas, consequências da nossa finitude. Um mundo finito necessariamente apresentará desajustes. No nível físico, por exemplo, em um planeta como a Terra, que se vai construindo através de um longo e complicado processo geológico, as rochas e tudo que vai se formando, são inevitáveis as catástrofes que tanto nos comovem. Elas têm sim uma causa que claramente as explica. O tsunami tem uma explicação, não tem? As placas tectônicas que se mexeram ali no fundo do mar. Mas essa explicação elimina a dor do coração de quem perdeu um pai, uma mãe e um filho ali no tsunami? Elimina? Elas têm uma causa que claramente as explica, embora isso não reduza em nada a imensa dor produzida em nós pelas referidas tragédias naturais. Todos em algum momento desta vida frágil e finita, seremos visitados pela dor. Essa é a constatação. Existe uma contradição, irmãos e irmãs, interna naquilo que é finito, no nosso mundo, na nossa condição. A certeza que nós temos quando nós nascemos, as certezas, aliás, são duas. A primeira certeza que você tem quando você nasce é que Deus te ama. Se você não tem, comece a ter, porque é verdade. E você que está aqui, você que está em casa. E a segunda certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Pode aplaudir. Sabia disso que você vai morrer? Sim, você vai morrer. Você que está em casa, nós somos finitos. Gente, mas você percebeu que o que causa muito sofrimento na vida atual é o fato de muitíssimas pessoas não terem sensibilidade para contemplar e para lidar com a sua própria finitude. Esses dias eu fui celebrar num lugar, tinha uma senhora, o rosto esticadinho,
Mas você olhava para o pé, que ela estava com a sandália, e falava, eu acho que tem botox nesse rosto aí. Com todo respeito a quem coloca, não é? Mas o que muitas vezes essas coisas querem dizer? As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade tremenda de aceitar que estão envelhecendo. Ai, eu estou em crise, padre. Por quê? Porque eu estou ficando velho. Ué, quando você nasceu, você não sabia que você ia ficar velho? Ai, padre, eu não quero. Nunca se gastou tanto, gente, como nos tempos atuais, na indústria do cosmético, dos cosméticos, né? As mulheres que o digam, não é? É verdade, mulheres? Nunca se gastou tanto. E é bom que se cuide, não é? Irmãs, ajudem a igreja que sofre, como a gente costuma brincar. Arruma mesmo seu cabelo, anda bem vestida, bonita. O rapaz também. Contudo, a gente precisa cuidar de si, mas entender que existe um limite intransponível, que é o limite da nossa finitude. Aí, por isso que eu tenho dó de quem confia na própria beleza, né? Porque a beleza de uma pessoa está sempre de passagem, né? Quando você vê alguém bonita, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, a beleza da pessoa está dizendo para você, ó, eu estou aqui, mas eu não pertenço a essa pessoa, estou de passagem. Não é, mulheres? A lei da gravidade que não perdoa, não é? Chega uma hora que tudo que está de pé tem que cair. É. Você está achando o quê? É a realidade gravitacional presente na vida feminina e masculina. Vai chegar uma hora que todo mundo vai envelhecer. Mais uma vez eu digo, eu não sou avesso ao cuidado para consigo, a passar um creme no rosto. Tem que se cuidar mesmo. Mas tem que se cuidar com maturidade. Entendendo que existe um limite no qual eu vou precisar saber passar. Existe um momento no qual eu vou precisar entender que eu estou passando. Que eu não tenho mais as energias de antes. Que eu não tenho mais as disposições de antes. Gente, eu sou jovem, mas eu lembro quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 30, né? Sou ainda jovem. Mas quando eu tinha 18, me falasse assim, vai correndo para Lavrinhas, né, que é uma cidade próxima aqui, com muitas serras. Sobe todas as serras, volta aqui. E vem pregar depois aqui, eu iria. Uma disposição, uma energia. O tempo vai passando, você vai já mensurando melhor. Fazendo a equação ali dos seus compromissos, das energias dispensadas e depositadas em cada um, não é assim? A gente precisa amadurecer. Mas o que mais se vê hoje em dia, é como se diz lá em São Paulo, tiozões de 50, 60 anos, que largam a esposa depois de 30 anos de casado, para achar que é garotão e ficar com as menininhas novinhas, né? E acham que estão abafando. Quando eu vejo um homem assim, eu sinto dó. Ou uma mulher assim, eu sinto dó. Porque um homem desse, eu não quero jogar maldição, né? Nem dizer, condenar ninguém ao sofrimento. Não, um homem desse vai acabar morrendo muito infeliz. Porque, gente, ele está desprezando os filhos, a família, o de mais precioso que Deus lhe deu, a troco de aventuras. Em busca de supostas felicidades, que não são felicidade. Está desprezando o que tem de mais precioso, a troco de banalidade, de futilidade. As pessoas têm dificuldade de entender que a vida não é uma contínua aventura, só de prazer, como eu dizia. Não, a vida é uma aventura que você faz confiando na força da fé e entendendo que muitos caminhos são propostos e muitas propostas são os caminhos. Nós somos finitos. Nós vamos passar. É difícil, gente, quando você encontra alguém que não sabe passar, não é? Tem gente que usa aquelas roupas assim que quer fazer um up, né, em tudo. A pessoa já está com tantos anos ali, não é? E fica querendo dar uma de garotão. É tão bonito quando você encontra uma pessoa idosa, que sabe ser idosa, que sabe curtir, entre aspas, as fragilidades do seu tempo. E é tão bonito quando você encontra alguém que sabe deixar as pessoas serem o que elas são em cada tempo. Tem pai que pega uma criança de 5, 6 anos e começa a brigar porque a criança está fazendo bagunça. Porque a criança está andando. A criança vai fazer bagunça, ela está cheia de energia. E tem gente que exige de adolescente resposta de gente adulta. Tem gente que é adulto
E exige que o outro haja como um idoso. É bonito quando você encontra alguém que sabe entender o processo do outro. Olha, não, o pai e a mãe entender que a criança é criança, que o adolescente é adolescente, que o adulto é adulto, que o idoso é idoso. Tão bonito o idoso que sabe se posicionar, que sabe usar a sua sabedoria. Porque todo idoso tem sabedoria, viu? É só procurar no fundo do coração e unir a sabedoria da vida com a sabedoria da fé, que ninguém vai segurar ele. No contexto de ensinamento, de ser uma pessoa sábia, esclarecida, sim. Mas é bonito as pessoas que sabem passar, que sabem se reconhecer finitas. Nós somos finitos, gente. Nós vamos falecer um dia, nós vamos passar, as pessoas que nós amamos vão passar. Vão passar. E olha o que disse a carta apostólica, com a qual se proclamou o ano da fé, né, chamada Porta Fidei. Carta apostólica sob a forma de moto próprio, no seu último número, número 15. Presta atenção. Pega a sua Bíblia, já que ela vai citar uma citação da Bíblia, e nós vamos ler integralmente na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Isso, só para pegar a Bíblia, sem nenhum diálogo. Muito bom. Presta atenção. Achou? 1 Pedro capítulo 1, versículo de 6 a 9. Está no finalzinho da Bíblia. Coragem. Lembra da nossa campanha, não é? Está de olho em quem está do seu lado aí? Sim ou não? Campanha Pálpebras Abertas. Não deixa ninguém dormir. É muito importante essa nossa reflexão. Eu vou ler aqui direto na Porta Fidei e você acompanha na sua Bíblia. As seguintes palavras do apóstolo Pedro lançam um último foco de luz sobre a fé. Agora eu vou ler a citação, estou com a tradução da CNBB. 1 Pedro capítulo 1, versículo de 6 a 9. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o quilate da vossa fé, que tem mais valor do que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Olha a fé. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isso será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Repete comigo isso. Sem terdes visto o Senhor. Pode ser mais forte. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Vamos aplaudir essa palavra, essa certeza, com força, com fé. Meu irmão, minha irmã, a Porta Fidei cita esse versículo da encíclica de Pedro, da carta de Pedro, aliás, dizendo que, sem você ter visto o Senhor, você o amou. Sem que agora o estejais vendo, você acredita, aliás. Isso será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, porque você vai obter aquilo em que você acredita, a vossa salvação. Mas olha o que diz antes. Embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Nós estamos, no momento, aflitos por causa de várias provações. Tem gente que procura sofrimento. Gente, não precisa procurar sofrimento. A finitude é um sofrimento. Não é verdade? O envelhecimento é um tipo de sofrimento. As doenças. Nós estamos aflitos. Mas se nós acreditarmos sem ver, se nós não queremos fazer do mundo um círculo quadrado, no qual tudo se encaixa, sem
finitude, sem corruptibilidade, como disse o livro, né, que eu acabei de ler, nós não entenderemos que nós precisamos acreditar. A melhor resposta, gente, ao problema do mal, não é uma resposta, é uma crença, a sua fé. É a fé que responde. É a fé que responde o sofrimento. É a fé e aquilo que a comporta, que responde o problema do mal. Porque para se acreditar, é preciso ter a coragem de conviver com o mistério, gente. Você sabia disso? A gente só acredita, a gente só cresce na fé quando a gente tem a sensibilidade, a coragem de conviver com o mistério. Ai, padre, eu não entendo por que aconteceu isso. Eu não entendo por que tal pessoa morreu. Eu não entendo por que tal violência. Eu não entendo por que tal coisa não deu certo na minha vida. Mas, meu irmão, minha irmã, você não tem que entender. A fé não é somente uma realidade que você entende, é uma realidade que você experiencia. Porque é a experiência com uma pessoa, Jesus Cristo, não uma teoria. É uma experiência com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso é preciso aprender a conviver com o mistério, convivendo com a ausência de respostas momentaneamente, confiando em Deus. Olha, eu não sei por que o mal acontece. Eu te confesso, eu como padre, às vezes as pessoas vêm dizer as coisas para a gente achando que a gente sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu não sei por que o mal acontece, mas eu tenho a certeza que dele Deus pode tirar sempre um bem maior. Sempre. Independente do mal que tenha acontecido. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei por que o mal acontece, mas eu sei que Deus pode tirar um bem maior dele. Pode ser que no meio do caminho eu descubra por que certos males aconteceram na minha vida, ou na vida de pessoas que eu amo. Ou pode ser que eu não descubra o porquê, mas eu não quero respostas. Eu quero caminhar. Quero caminhar na experiência com Jesus. Porque no meio do caminho que o milagre acontece, a fé é a resposta. Por isso não aceite resposta imediata, pronta. Gente, no nosso tempo nós vivemos reféns de um profundo imediatismo. A pessoa está vivendo um sofrimento, ela vai na igreja católica, ela vai numa seita, ela vai numa pseudo-religião, ela vai buscar, igual macaco pulando de galho em galho. Quem resolveu o meu problema? Eu vou atrás. É o imediatismo. Gente, imediatismo não combina com fé. É preciso ter paciência e saber conviver com o mistério. É o mistério que nos forma. Nossa Senhora não entendeu, como o padre disse ontem na missa, por que Jesus foi entregue daquele jeito. Aquele que ela gerou estava sendo aniquilado na frente dela. Tem um livro muito bonito, chamado O Silêncio de Maria, que fala que Nossa Senhora não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo, como muitas mães não entendem. Por que os filhos dela estão passando? Os filhos delas estão passando, tem que passar pelos que estão passando. É difícil às vezes entender, porque o mal ele tem inúmeras, múltiplas raízes. Às vezes o mal é fruto da liberdade mal utilizada, das escolhas mal feitas. Às vezes o mal é fruto da liberdade de uma outra pessoa que utilizou mal o seu processo de escolher, como quando alguém é atropelado. Uma pessoa que está em cima da calçada que é atropelada. Esses dias atrás uma mãe e uma criancinha foram atropeladas em cima da calçada. A culpa foi dessa mãe e dessa criança? Não. A culpa foi desse motorista que usou mal a sua liberdade, que encheu a cara de cachaça e saiu aí a 1000 por hora na rua e atropelou uma mãe e uma criança em cima da calçada. São múltiplas as raízes. O mal nasce às vezes de uma escolha que você faz errada, uma escolha que o outro faz errada. O problema não é saber o porquê. Você não tem que perguntar o porquê. Você tem que acreditar que Deus está no curso da história, dos fatos, conduzindo a sua vida. Eu não sei por que o mal acontece, mais uma vez eu digo. E não tenho a pretensão de entender tudo não, gente. Mas eu sei que dele, Deus pode sempre tirar um bem maior. Sempre. Sempre. Ele vai tirar um bem maior. Isso é fé. Como nós lemos na carta de Pedro, vocês não estão vendo ainda, mas vocês acreditam. Vocês não estão tendo a resposta, mas vocês estão caminhando com a pergunta, mesmo com a pergunta. Vocês vão obter aquilo que vocês esperam, a salvação. Gente, nós temos que ter a humildade de caminhar com as perguntas. Nós só queremos caminhar a partir de respostas. Eu só descobri a minha vocação
quando eu tive a coragem de caminhar a partir das perguntas e não só das respostas. Ai, padre, eu não tenho certeza do que Deus quer para mim. Começa a caminhar que você vai descobrir. Se você ficar sentado, você não vai descobrir, não. É preciso sair do lugar. É preciso seguir. É preciso caminhar. É preciso obedecer a Deus. Eu não sei, padre. Eu também não sei. Tem pessoas que vêm me perguntar uma coisa. Padre, como é que eu faço? Eu falo, não sei. Vai rezar. Espera, tenha paciência. Como que eu resolvo isso? Esses dias, às vezes, na rede social, né, as pessoas acham que os padres, com todo respeito, viu, gente? Mas eu preciso fazer esse desabafo. As pessoas acham que os padres não trabalham, né? Ficam o dia inteiro na rede social para atender direção espiritual. Não dá tempo, né? E uma pessoa mandou um livro, um problema de uma vida, para que eu desse uma resposta ali em 2 minutos, em 3 linhas. Eu nem respondi. Não existe resposta fácil para problema difícil. É preciso ter paciência, é preciso conviver com o mistério, é preciso caminhar seguindo a Jesus, mesmo com as respostas, mesmo com as perguntas, aliás, sem as respostas. Não cedendo ao imediatismo. Agora nós somos imediatistas. Nós queremos resolver tudo para ontem. E com Jesus você precisa ter fé e caminhar com paciência, convivendo com as respostas, mesmo sem ter todas, convivendo com as perguntas, aliás, mesmo sem ter todas as respostas. Caminhar mesmo apenas com as perguntas. Eu não tenho a resposta, mas eu caminho. Eu dou o passo, eu rezo, eu vou buscar o Senhor, eu vou segui-lo, eu vou procurar perdoar, eu vou procurar viver o que o Evangelho me pede, mesmo sem ter todas as respostas. No meio do caminho eu sei que o Senhor vai me socorrer, Ele vai fazer. Gente, nós estamos num mundo, como eu estava dizendo, do imediatismo, no qual as pessoas são imediatistas porque é um mundo de muitíssimas ofertas, não é verdade? Esses dias eu estava lendo o pensamento, a teoria de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que ele desenvolve o conceito de mercado religioso, né? Hoje em dia existe um mercado religioso. E por isso cada vez mais as pessoas estão vivendo a religião do self-service, né? Olha, eu quero essa religião aqui, eu quero esse elemento dessa religião, eu quero esse elemento daquela, eu não quero aquela outra. Não, eu não quero tal religião porque tal religião fala tal coisa que eu não quero ouvir. Eu quero só a religião que fala o que eu gosto de ouvir. Eu quero só a religião que apeteça o meu ego, que me fale que eu vou ganhar dinheiro. Faz um culto, uma celebração, falando sobre como lidar com o sofrimento. Não vai dar tanta gente, não. Mas faz um culto para a libertação da vida financeira, para você ver quanta gente que dá. É o mercantilismo religioso, como dizia esse sociólogo, que nem cristão é, Pierre Bourdieu, no qual até mesmo os religiosos às vezes são obrigados a estudar marketing para oferecer a proposta religiosa para agradar o povo. Gente, Jesus não é uma carne de açougue, não, exposta para cada um pegar o pedaço que quiser, não. Jesus é o Salvador do mundo. Se eu, como padre, tiver que alienar a proposta de Jesus para atrair, eu prefiro celebrar para 2 pessoas, mas ser fiel ao Evangelho, pelo qual eu dei a minha vida. Esse mercado religioso que quer obrigar cada vez mais os padres, os pregadores a falar o que as pessoas querem ouvir. E como eu dizia ontem, o certo vai se tornando o que a maioria acredita que é certo. Se deu bastante gente na missa, não está certo, fala o que quiser. Se deu bastante gente no show, se bastante gente comprou o produto, isso é um risco, gente. Um risco da gente criar um mercado religioso, um self-service na compreensão da religião. Eu pego o que eu quero da religião. Eu sigo a Deus, eu acredito em Deus, mas só na minha casa. É muito fácil, é muito cômodo. Não existe cristianismo em casa. Se existisse cristianismo na sua casa acomodado, os apóstolos não teriam se reunido e fundado as igrejas no começo do cristianismo. E Jesus não teria dito, não teria dito, aliás, ide. Ele teria dito, ficai. Fique na sua casa fechado, no seu egoísmo e achando que só você e Deus se bastam. O vertical só funciona quando nós nos abrimos ao horizontal da fé, aos outros. Sem abertura aos outros, sem convivência, sem comunidade, não tem fé, não tem cristianismo. Agora é muito mais fácil ficar em casa. É muito mais fácil ouvir o que eu quero, não conviver com ninguém, criar um Deus self-service que é do meu jeito. Eu sigo a Deus do meu jeito. Não existe segmento do teu jeito. Ou é do jeito de Deus ou não é. Eu sigo a Deus do meu jeito.
Não existe cristianismo do nosso jeito, gente. Às vezes nós somos tão pretensiosos que nós queremos que Deus mude a Bíblia. Queremos que Deus mude a revelação para nos agradar. Mas Deus não quer te agradar, Deus quer te salvar. E Ele vai fazer o que for preciso, como fez no alto da cruz, para salvar você e para salvar a mim. Gente, eu sei que esse assunto, ele é complexo, ele não é tão digestivo como quando se fala do amor de Deus, de coisas mais fáceis. Mas se nós estamos refletindo sobre a fé, e se nós estamos no acampamento clamando por milagres, nós precisamos entender todos os desdobramentos dos quais a nossa fé está implicada. Nós precisamos entender, gente. Porque a proposta, até mesmo que eu estava lendo ali do livro Construindo a Felicidade, para nós sermos felizes, nós precisamos entender esse processo de felicidade em Deus, de realização. Senão a gente busca uma felicidade que ao invés de libertar, aprisiona, que não deixa feliz, que é ilusão, que é passageira. A gente precisa entender qual é o nosso papel, gente, na vida. É interessante, diante até mesmo dessa reflexão sobre o mistério do mal que o padre falava, e sobre todas essas realidades, é interessante, esses dias eu prestava atenção no que acontece em nós quando nós contemplamos a morte de alguém. Você já prestou atenção no que acontece em você quando você contempla a morte de alguém? Principalmente a morte de alguém que você ama. Gente, quando nós perdemos alguém que nós amamos, se manifesta dentro de nós a profunda tensão que existe. Tensão dentro do nosso ser. Nós somos finitos, frágeis e ao mesmo tempo, como diz a Constituição do Vaticano II, Gaudium et Spes, no número 18, trazemos um germe de eternidade dentro de nós. Somos finitos, mas trazemos um germe de eternidade. Porque quando nós vemos alguém que nós amamos no caixão, é como se o nosso coração não aceitasse a finitude daquela pessoa. Mas não pode. Eu amo aquela pessoa. Ela estava comigo, como ela está ali naquele caixão? Por quê? Porque a nossa alma, aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de alma, ela foi criada para a eternidade. Enquanto o nosso corpo caminha para a finitude. É como se existissem dois seres dentro de nós. Como diz São Paulo, o homem espiritual e o homem carnal. O homem eterno e o homem finito. O homem que tem sede das coisas do alto e o homem que tem vontade, em virtude da contradição do pecado, de se deixar atrelar por aquilo que é rasteiro, aquilo que é de baixo. E o amor é uma das realidades que prenunciam que nós nascemos para a eternidade. Porque quando alguém morre, o amor que nós sentimos por aquela pessoa não desce naquele caixão. Ele continua dentro de nós, nos mostrando que existem coisas que são eternas. E o amor é uma delas. O amor continua. O bem que aquela pessoa fez, o sorriso, a presença, o olhar, eles não acabam com a matéria ali que se encerra. Com a matéria que acaba, não. O amor que existe dentro de nós nos revela que a vida nasceu para ser mais do que um corpo que se deteriora depois da morte. Não. O amor que existe dentro de nós, ele nos revela que nós nascemos para as coisas do alto, que nós nascemos para a ressurreição. E por isso que quem vive buscando somente coisas rasteiras, e por isso que quem tenta, o padre está cansado, você vai perceber, está trocando as palavras, né? É por isso que quem tenta responder ao problema do mal somente com coisas rasteiras, sem buscar força nas coisas do alto, do imperativo da fé, não vai conseguir ser feliz. Porque existem perguntas que só a eternidade poderá responder. Aquilo que é finito não vai poder responder. E a fé é um elemento que faz com que, ainda no tempo, nós já toquemos aquilo que é da eternidade. A fé nos faz antecipar no tempo aquilo que não é do tempo, aquilo que está em Deus. A fé e tantas outras coisas, desdobramentos da fé, a esperança. As pessoas podem tirar tudo de você.
mas ninguém vai poder roubar a fé, a esperança e o amor que tem no seu coração, porque eles te fazem eterno. Eles te fazem eterno, eles te fazem não passar, não acabar com a matéria que se finda, que se deteriora, por exemplo, na morte. E eu quero encerrar esse momento de reflexão lendo algo para ti, que com certeza vai te iluminar, vai nos iluminar muito nesse momento. Parágrafo 309. Faço questão hoje de citar bastante o catecismo, não é? Que nós estamos no ano da fé celebrando os 20 anos de publicação, gente, do catecismo da Igreja Católica. E a gente tem que ressaltar o que a gente tem de bom, não é? Na nossa fé, na nossa doutrina. Preste atenção. Olha só, parágrafo 309. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta, tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, o mal é um mistério, gente. E muitas vezes vai continuar sendo. Não há uma resposta rápida. Olha, eu vou ler mais uma vez. Para esta pergunta tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta sobre o mistério do mal. O Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, à qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Repete isso comigo, olha que coisa linda. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Mais uma vez com força. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Meu irmão, minha irmã, a resposta a todas as perguntas da humanidade acerca do mal se chama fé. A fé responde. O mal está aí e vai continuar, mas com a nossa fé, uma fé operante, ativa na história, nós poderemos concretamente oferecer focos de luz a muitíssimas pessoas que caminham com inúmeras perguntas no coração. Seja você a resposta pela força da sua fé. Vamos ficar em pé? Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você também traz muitas perguntas, como a Eliana traz, como todos nós trazemos. Mas eu tenho uma certeza também: Deus não é indiferente, alheio ao que você vive, à sua dor. E Ele quer que você caminhe esperando nele, porque Ele vai abrir o mar para você caminhar. Você acredita nisso? Então vamos aplaudir o Senhor com muita força, com muita fé. Espera no Senhor. Você que sabe, cante isso, cante. Mesmo quando a vida é pedida em ti, mais do que pode estar. Em oração, vá cantando isso. E o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor. Levanta os seus braços. Mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor.
mesmo se o coração angustiado está por ver alguém que amas longe do Senhor andar. Espera no Senhor, mesmo que suas promessas demorem a se cumprir e a vontade dele seja sacrifício para ti. Espera no Senhor. Seus braços erguidos agora, repita com o Padre: Senhor, Senhor, eu me abro ao teu mistério, eu me abro à tua ação, na minha vida, na minha história. Senhor, derrama sobre mim agora o teu Espírito Santo, me dando entendimento de tudo que eu escutei neste momento. Vem, Espírito Santo, dá-me uma fé madura, dá-me uma fé perseverante. Vem, Espírito Santo, batiza-me agora, dá-me uma fé que sabe caminhar, mesmo na ausência de respostas. Dá-me uma fé operante, Espírito Santo. Dá-me uma fé que se traduza no amor. E que seja luz. E que seja resposta para este mundo que sofre, que padece diante do mistério do mal e da iniquidade. Vem, Espírito Santo, encha-me. Eu me consagro a Ti, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, solidificando, aprofundando e maturando a sua fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! E viva Jesus! Há um Deus que te ama. Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera
defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedido. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer o que ainda não sabe viver. O amor é forte, mais que a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz.